Olá, ouvintes! Começando mais um podcast do Tarde de Clinicagem, o seu podcast de clínica médica semanal. Meu nome é Pedro Magno. E eu sou o Frederico Amorim. E Fred, estamos aqui para mais um TDC Report, né? Exato, acho que o último que a gente fez foi de Covid, né? Febre maculosa, será que não? Ah, teve febre maculosa, verdade. Eu acho que foi. E assim, agora a gente vai falar de dengue e a gente percebe claramente um padrão, né, Fred? Que os TDC Reports são só de infecto, né? Se existe um sinal de como o mundo vai acabar, a gente consegue ver bem através do TDC Report, né? Vai acabar com a doença infecciosa com certeza. Né? Assim, a gente não vai fazer um TDC Report de TEP, de Crohn, não, né? Não, jamais. Muito caso de Crohn, vamos fazer TDC Report. Não vejo isso acontecendo, mas infecta todo ano um TDC Report, Fred. Que isso, cara? E a gente veio falar hoje, na verdade, porque teve um aumento muito grande de casos, né, Pedro? Então a gente vai aproveitar para rever os casos no Brasil, primeira coisa. Segundo, como fazer a prevenção. Então, porque tem novidade. Perfeito. Tem tanto vacina, repelente, etc. E por último, algumas dicas do diagnóstico de dengue. Então, coisas do hemograma, exame físico, a gente vai comentar um pouquinho também. A ideia aqui é fazer um episódio mais rápido aqui, bem um report mesmo, coisa que é para todo mundo poder ouvir, para poder compartilhar, para todo mundo ficar ciente. Mas a gente tem episódios específicos de dengue, no qual a gente elocubra mais sobre a situação, né? Isso, então a gente tem o episódio 97, que é sobre o manejo de dengue, então a gente fala bastante, faz uma boa revisão sobre dengue lá. E a gente tem o episódio 196 agora, que é sobre a nova vacina de dengue, Qdenga, que a gente vai comentar aqui também. Beleza. Então, fechou. Então, começando agora na primeira parte aqui, Fred, a gente vai falar sobre os dados epidemiológicos no Brasil, por que a gente resolveu fazer esse TDC Report, né? E qual é o problema que parece que ainda não estamos nem no começo ainda. Pedro, infelizmente a gente está perante alguns recordes de dengue no Brasil. Tá. Primeiro, a gente bateu o recorde de mortes por dengue no ano passado. Então, desde a série histórica, a gente teve, em 2015, o maior número de mortes por dengue, que foi 986. E aí, ano passado, a gente teve 1.094 mortes por dengue. Tá bem. Então, ano passado já foi ruim. Já foi ruim. E aí, por que eu tô falando do ano passado? Porque esse ano, nos primeiros 15 dias de janeiro, a gente teve 56 mil casos de dengue. Enquanto que no ano passado foram 20 e poucos mil. Então, a gente... Os mesmos primeiros 15 dias, né? Perfeito. Então, meio que dobrou o número de casos de dengue do ano passado para cá. Então, se ano passado teve tantas mortes assim e teve esse dobrado número de casos agora, é uma perspectiva muito ruim para esse ano para dengue, né? Então, talvez a gente bata outros recordes, infelizmente. Se a proporção for a mesma, a gente com certeza vai aumentar o número de mortes esse ano e vai ser o recorde disso, então é por isso que a gente quer que todo mundo saiba mais sobre isso, né? Exato. E aí eu queria só pontuar alguns estados específicos onde isso está acontecendo mais, né? A gente está vendo o maior número de casos em Minas Gerais, Goiás e São Paulo. São Paulo é um pouquinho fora da média pelo número de habitantes, né? Então, se você pegar infecções por habitantes, não chega a ser tão alto. Mas se você pegar Goiás e Minas Gerais, aí fica um pouco mais alto. E uma coisa que eu sempre falava, assim, em rodas de conversa, que eu vi poucos casos de dengue, né? Porque eu fiz faculdade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E praticamente não vi, sabe? E até no Rio Grande do Sul aumentou muito. Nos últimos 3 anos, as primeiras 2 semanas de 2024 foram 4 a 5 vezes pior do que nos últimos 3 anos. Então, até lá, que era um local que não tem muito quando comparado com outros estados no Brasil, também tem perspectiva de ser um ano mais caótico do ponto de vista da dengue. É importante você falou isso, porque o sul do Brasil está tendo um aumento em todos os estados, né? Então, Santa Catarina teve mais de 1000% de aumento de casos. Loucura completa. E o Paraná está como um dos estados também com maior número de casos. Inclusive, no boletim epidemiológico dele, eles têm até a distinção de qual tipo de dengue tem. Alguns outros estados também fazem isso. E a maioria é pelo dengue 1. Lembrando que tem aqueles 4 sorotipos de dengue, né? O mais comum, pelo menos nesses informes epidemiológicos que a gente conseguiu, é o dengue 1. Boa. E sobre esses subtipos, a gente também tem novidade, né, Fred? Já teve época em que a gente tinha menos sorotipos de dengue no Brasil, mas atualmente os 4 sorotipos já estão no Brasil. Mas o mais prevalente é o 1 e às vezes o 2, dependendo da época. O 3 e o 4 são menos comuns, mas já tem relatos no Brasil. Fechou. E além disso, Pedro, acho que a gente tem que pensar nos próximos meses ainda. A gente está falando de janeiro, mas... A gente está gravando hoje aqui, então, dia 2 de fevereiro, né? Isso, então a gente tem só os dados de janeiro. Pode ser que quando esteja ouvindo os dados tenham mudado já. Mas a gente sabe que a partir da 11ª semana do ano, então lá para o comecinho de março, a gente tem piora dos casos. Então a piora dos casos começa em março e dependendo da região, pode se estender até a 25ª semana do ano, que é em junho.
essa perspectiva de que tá ruim e ainda vai piorar, porque eu falo que tá ruim porque a gente já vê muito relato, né, de dengue por aí, a gente tá sentindo nos hospitais. Já tá sentindo nos hospitais, eu tenho familiares no Mato Grosso que também estão sentindo já o aumento do número de casos, então isso é uma coisa que dependendo do local que a pessoa estiver ouvindo, ela já sabe que aumentou, ela já sente. Mas não necessariamente ela sabe que só tende a piorar até o final de março, começo de abril. Então, por isso é importante todo mundo estar ligado disso. E nisso a gente já liga a segunda parte aqui do episódio, que é prevenção, né? Que a gente sabe sobre questão do mosquito, água parada, mas tem duas informações importantes de passar aqui, né, Fred? Isso, a gente vai falar de vacinação e de repelente. Beleza, e começando com a vacinação? Aqui a gente tem 3 vacinas principais, então a gente tem a Dengvax, que é aquela vacina antiga que tinha aqui, relativamente antiga, né? Em que o problema dela é que a pessoa teria que ter tido um contato anterior com dengue para poder ser vacinado. Aí às vezes tinha que comprovar com sorologia, isso tudo colocava uma etapa a mais na vacinação, que a tendência é prejudicar a adesão das pessoas, né? E o motivo disso é porque a paciente que tomava vacina e nunca tinha tido dengue antes, poderia ter um primeiro episódio de dengue dele mais grave, né? Tá, então essa vacina, a Dengvax, ela não foi tão aderente assim, né? Mas a gente tem disponível no Brasil e chegou a vacinar algumas pessoas. Chegou aí depois a Qdenga. Tá. Então é a vacina que a gente comentou no episódio 196. Essa vacina é contra os 4 serotipos de dengue e ela pode ser administrada em pessoas que não tiveram dengue antes. Isso é uma grande vantagem. Bem melhor, né? Bem mais fácil, né? Isso, e aí aqui só alguns dados rápidos de eficácia, né? Então a gente tem dados de eficácia contra a infecção e contra hospitalização. Tá. Então contra a infecção é próximo de 80%, contra hospitalização por dengue, 95%. Altíssimo. Bizarro. E essa em relação à posologia. A Dengvax era 3 doses, 0, 6 e 12 meses a pessoa tinha que fazer. Como é que é a Qdenga? Essas são 2 doses, é subcutânea. Tá. E com intervalo de 3 meses entre elas. E aqui tem uma dúvida, que é se o paciente teve dengue, quanto tempo ele tem que esperar para vacinar? E a recomendação atual é de 6 meses. Beleza. Então, parecido com a do herpes zoster, o paciente teve dengue agora, por exemplo, acabou de pegar, a recomendação é esperar pelo menos 6 meses. E a ideia é que nesse tempo ele tenha imunidade tanto para aquele subtipo dele, quanto uma imunidade parcial para os outros subtipos. Pronto, aqui já mostrou também uma melhora, né, em relação à posologia. Em relação a efeito adverso, Fred? Aqui, em comparação com o placebo, o número de efeitos adversos graves foi semelhante, então 3 a 4%, tanto no placebo quanto na vacinação. Tá. Mas de efeitos adversos não graves aqui, a gente tem febre como 26 a 30%, tontura 15%, irritabilidade e perda de apetite. E aí aqui eu estou falando de irritabilidade só para lembrar um detalhe, porque o estudo que foi feito para avaliar a eficácia da vacina foi com crianças e adolescentes e a eficácia para adultos foi inferida por um método de ponte imunológica. A gente comentou mais disso no episódio 196, dá uma checada lá. Boa. E a Qdenga também tem ganhado destaque até na mídia, porque ela já é aprovada pela Anvisa e o Ministério está correndo atrás de entregar ela no SUS, né? Exato, o Ministério não conseguiu comprar um número tão grande de doses, então ele está selecionando tanto faixa etária quanto local. Qual que é a faixa etária aqui? Aqui são 10 a 14 anos, o foco, e locais são os locais mais endêmicos. Principais locais aqui, pelo menos o último mapeamento que a gente tem, era Goiás, Minas Gerais e Paraná. Mas tem na rede privada também, né? Tem, e por bula era liberada de 4 a 60 anos. Tá bem. Não é recomendada para gestantes ou imunossuprimidos. E aqui, os 60 anos é porque os estudos pararam nos 60 anos. Entendi. Então tem local, inclusive na Europa, tem discussão sobre, acima de 60 anos, avaliar risco-benefício, porque em locais hiperendêmicos, talvez o nosso caso, considerar vacinar mesmo pós 60 anos, por causa do risco da epidemia, né? Ok. E uma última pegadinha aqui, Pedro, porque como está aumentando o número de pessoas que estão procurando essa vacina no privado, aqui a gente tem que lembrar que no diagnóstico de dengue, então o paciente que já foi vacinado, ele vai ter anticorpos. Então aqui a gente vai focar mais no NS1 como importante pra gente, porque a sorologia pode confundir. Lembrando que o NS1 ele vai ser mais relevante para o diagnóstico de dengue nos primeiros 3 dias principalmente, né? Até o 5º dia talvez. Se o paciente é vacinado e passou do 3º, 5º dia, aqui o diagnóstico vai ter que ser por PCR, né? Perfeito. A gente ainda não tem dados, pelo menos a gente não achou orientações sobre diagnóstico de dengue pós-vacina. Talvez mais pra frente a gente tenha mais dados sobre isso. É o tipo de coisa que o tempo vai nos ensinar, né? Exato.
E agora, então, a gente já falou da Dengvax, você já falou da Qdenga, então, e tem uma terceira vacina para dengue, que foi publicação do New England dessa semana, né, Fred? Exato, a gente tá falando aqui da Butantan DV. Então, se a Qdenga ela é feita pela indústria farmacêutica Takeda, que é japonesa, aqui a gente tá falando do Butantan, então a gente tá falando de uma vacina brasileira. Exatamente, então é uma vacina brasileira, assim como a Qdenga é de vírus vivo atenuado, e aqui a gente tem uma vantagem específica da Butantan, que é dose única. Nossa, excelente, né? Excelente. Parece que a gente foi uma história natural, Exato. né? Aos pouquinhos a gente foi melhorando e aos poucos a gente vai chegando na perfeição de que para poder chegar em mais gente essa vacina, né? E aqui, alguns dados de eficácia, a gente tem cerca de 80% de eficácia geral, mas aqui eles fizeram uma diferenciação entre quem já tinha sido infectado e quem não tinha. Então, quem nunca foi infectado chegou a 73% e quem já tinha sido infectado chegou a 90%. Interessante. Os dados são mais de dengue 1 e dengue 2, porque não teve infecções suficientes dos outros sorotipos para a gente dizer sobre eles. Então é mais dengue 1 e dengue 2 mesmo, um pouquinho menor para dengue 2. Mas só algumas ressalvas aqui, Pedro. Então o estudo acabou de sair, ainda não teve aprovação da Anvisa, então a aprovação da Anvisa talvez aconteça esse ano, mas a gente ainda não tem. Então não tem previsão atual para essa vacina. Então é para o futuro. Atualmente, o que a gente tem mais é a Dengvax e a Qdenga. A gente está falando de um estudo grande, né? Um estudo fase 3, com mais de 16 mil pessoas, mas ainda faltam algumas etapas aí, mas deve estar chegando logo, né, Fred? Exato. E para fechar essa segunda parte de prevenção, Fred, é legal de comentar um pouquinho aqui sobre repelentes, né? Isso, então, como nem todo paciente vai conseguir vacinar, e a vacina não tem uma proteção de 100%, ideal é combinar os dois, né? Tá. Então, de repelente, existe espectro de ação de repelentes, é loucura, né? Não, mas é legal saber que existe isso, né? Que não é tudo um pouco bruxaria, assim, sabe? Isso, então a gente tem dois componentes principais importantes aqui de repelentes. Tem outros, mas a gente destacou o DEET Tá. e a icaridina. Beleza. Tem diferença de cobertura que um é amplo espectro, outro é baixo espectro, Fred? Pior que tem. Qual que é? Fala aí pra mim. Não, o DET é o que tem mais amplo espectro, que a gente conhece. Então pega mosquitos, moscas, aí tem carrapato, aí tem uns outros tipos de artrópodes. Beleza. Enfim, mas pra mosquitos, que é o que a gente tá Artrópodo, beleza, tá. Mas é pra mosquito que é o que a gente tá comentando aqui. Então, o DET, no Brasil, a gente tem algumas marcas famosas que a gente veio trazer aqui só pra a pessoa saber na farmácia. Tem Off, Repelex, Show, todos esses usam DET. Tá. Só que a gente tem que ficar de Um olho... destaque pro nome Show, né? Muito Show bom, Show é espetacular. É engraçado. Tá. Mas eu queria só salientar que existe diferença entre porcentagem de DET no repelente. Então, o 30% é mais ou menos o platô do DET. O ideal é ali entre 15% a 30%. Menos do que isso, talvez a proteção dure menos tempo. Legal. Existe uma contraindicação aí em crianças. Aí depende do local que você lê. Pode ser menor que 2 meses, menor que 2 anos. Principalmente porque já teve relato de intoxicação, criança vai colocar na boca, etc. Para adulto não tem essa contraindicação, inclusive para gestantes não tem. Só tomar cuidado de lavar a mão depois para não passar em olho, boca, etc. Ok, cuidados ok, né? E já a icaridina? Então o espectro é um pouco menor, mas tem estudo comparando, tem um estudo de não inferioridade de icaridina com DET. Espetacular. Então ela tem um menor espectro, ela tem pouca toxicidade, diferente do DET que teve esses casos de intoxicação, a icaridina não tem esses relatos. Aqui a porcentagem é 20%, então, que foi estudado, né? 20% de icaridina. E aqui o que a gente tem de marcas no Brasil que a gente achou foi a Exposes e a Evercare. Boa. Lembrando que o TDC não tem nenhum patrocínio, é só pra gente dar alguns nomes aqui na hora de que se o paciente perguntar ou se você sugerir, acho que é legal ter um pouco de opção aqui sobre o que falar, né? Isso, o ideal é quem for na farmácia ver atrás nas composições do repelente, ver se tem essas porcentagens, porque às vezes tem uma porcentagem mais baixa e aí a duração da proteção é menor. Então, relembrando aqui, se for DET, vai ser de 15% a 30%, e se for icaridina, 20%, né? Isso não quer dizer que o DET mais baixo não protege, só que talvez a duração seja menor. Tá bem. Só uma curiosidade a mais aqui, Pedro, dá para também usar permetrina na roupa como repelente. Então, além de passar o repelente, você pode pôr na roupa permetrina. Tem spray específico para isso, para pôr em roupas. Então, em locais onde tem bastante mosquito, talvez valha a pena. Beleza.
E com isso, Pedro, acho que a gente vai para a terceira e última parte do episódio, que é algumas armadilhas no diagnóstico de dengue, né? Isso, a gente vai fazer algumas dicas gerais aqui sobre as manifestações da dengue. Como a gente já falou, o episódio 97 de dengue, a gente ficou mais tempo falando sobre os sintomas, das várias manifestações atípicas na qual a dengue pode fazer. Só que pra gente também não deixar esse episódio incompleto, a gente vai dar algumas dicas rápidas aqui, e aí o ouvinte consegue complementar lá no episódio 97. Perfeito, Pedro. Você fez uma organização aqui, né? Pra gente não se restringir e não querer falar de glomerulonefrite ou mielite transversa associada à dengue, vamos limitar a falar de dengue e em 5 cenários, tá? Febre, dor, rache, sangramento e exames laboratoriais. Tá, começando com febre. Fred, então assim, a dengue ela é o protótipo da síndrome febril, né? Tá, esse nome já, né? Que é um nome inespecífico, várias coisas diferentes pode fazer febre, mas quando a gente tá falando de síndrome febril, que é uma febre que não tem outra coisa, né? Então quando você vê sem sinal localizatório. Exato, não é uma febre com dispneia, não é uma febre com alteração urinária, não é uma febre com uma dor abdominal importante, porque a febre, assim como outros sintomas, você sempre tenta achar o parceiro, né? Sempre tenta achar assim, essa febre, ele é um qualificador de um outro sintoma. Perfeito. É uma dispneia que até fez febre, é uma dor abdominal que até fez febre, é uma cefaleia que até fez febre, por aí vai. Mas quando você tá diante de uma febre sozinha, aí você começa a ficar meio perdido, vai tentando buscar outras coisas e muitas vezes não acha nada e o diagnóstico de dengue vai repousar aqui. Tá bom. Mas assim, quando eu falo febre mais nada, a definição de caso suspeito pelo manual do Ministério da Saúde, que teve publicação nova agora em 2024, boa, ele vai colocar que é uma febre aguda de 2 a 7 dias e mais 2 sintomas, seja eles náusea, vômito, um rache, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, petecas, prova de laço positivo e leucopenia. A gente vai discorrer cada um desses sintomas aí nas outras achados, nas outras dicas que a gente vai dar, mas a ideia é que nenhum deles é muito específico para dengue. Tudo tá? inespecífico. Tudo inespecífico, então você vai somando fatores. E um problema aqui, Fred, quando eu tenho uma síndrome que é muito inespecífica, febre e sintomas inespecíficos, associado a uma epidemia, um aumento absurdo do número de casos que a gente vai ter esse ano, eu tenho 2 medos, assim. Primeiro, é que vão ter apresentações atípicas de dengue, manifestações bem esdrúxulas, como eu falei no começo, glomerulonefrite, Guillain-Barré. Se estiver pensando num quadro infeccioso de base compensando alguma outra doença ou causando uma outra doença, tem que pensar em dengue aqui nesse cenário. Acho que é parecido com o que a gente teve na epidemia de Covid, né? Exato, Fred. Então, por exemplo, dengue pode fazer rinorreia, não é muito sintomas respiratórios, mas um quadro mais alto pode fazer, existem relatos. Dengue pode fazer um quadro de... Até o João falou na live do TDC que a gente fez no YouTube e no Instagram, que a dengue pode descompensar uma insuficiência cardíaca e a pessoa abrir um quadro respiratório de fato, e aí você tá achando que é uma pneumonia, porque fez febre, quadro respiratório. Até dor de garganta, né? Pode dor de garganta pode fazer também. Inclusive, Pedro, eu tenho 2 casos que eu confundi com outras doenças. Eu tive um paciente que veio com dor lombar, febre, achei que era uma pielonefrite, era dengue. Inclusive, tinha achado de tomografia de nefrograma estriado. Isso é loucura, tá? Isso é loucura. Mas a eructura veio negativa, veio plaquetopenia, linfopenia, e aí veio a sorologia positiva para dengue. No final era uma dengue com dor na região costal que parecia uma pielo. Mas também tem um segundo medo, né? O primeiro medo, então, é não pensar em dengue quando vê alguns quadros atípicos. O segundo medo é achar que toda a febre é dengue agora, né? Especialmente agora que a gente acabou de falar que qualquer coisa quase pode dar, a dengue pode fazer, pode acontecer essa ida pro outro lado, né? Exato. Então esse momento de aumento do número de casos, a gente tem que tomar cuidado, vai ter que sempre pensar em dengue, mas ficar tentando ver se tem alguma armadilha, alguma manifestação diferente, às vezes até cobrir empiricamente até sair o resultado de exame, e aí quando sai o exame indo para um lado, indo para o outro, aí você fica mais tranquilo de falar que era ou que não era dengue, né? Aproveitando que você falou isso, Pedro, considerando que infecções respiratórias e dengue vão ser muito prevalentes esse ano, né? Infecções respiratórias sempre são, mas dengue aumentou, a gente tem que tomar cuidado na prescrição de infecções respiratórias do uso do anti-inflamatório, né? Então, em alguns pacientes com dor de garganta, mal-estar, febre, a gente acaba prescrevendo anti-inflamatório, mas como tem esses confundidores, talvez valha a pena segurar anti-inflamatório em pacientes com infecções respiratórias, pensando que a gente pode confundir com dengue aí ou até com infecção. A ideia é que as formas mais graves de dengue pode causar o sangramento, e aqui o principal local de sangramento é o trato gastrointestinal, no qual o anti-inflamatório também pode contribuir para sangramento. Aí essas duas coisas concomitantes pode levar um paciente a pior, apesar de não ter dados robustos assim que contraindiquem o uso de anti-inflamatório, aqui vai ser melhor evitar, né? Fechou. E a gente falou aqui de analgésicos, né, anti-inflamatórios, acho que a gente pode ir para a segunda dica sua, que é sobre dor, né?
Existem 5 locais principais que a dengue causa dor, tá? Que a gente pode dividir os espectros de dor da dengue, que a mais comum para menos comum é cefaleia, depois seguido por mialgia, depois seguido por dor abdominal, depois seguido por dor ocular e por último artralgia, tá? Beleza. Então ela pode fazer isso, são bem sintomas inespecíficos. Acho que vale a pena falar da dor retroocular, que tem um trabalho cearense que viu que foi presente em 1/3 dos casos, tá? Bastante, então, né? Bastante. Pois eu achei que ia ser mais. É uma coisa que as pessoas batem tanto, que dor retroocular é dengue, que tem que tomar cuidado. Eu achei que ia ser mais 50%. Pra você ter uma ideia, a cefaleia foi 80% dos casos. Entendi, tá? Agora entendi. Então eu achei que dor retroocular ia ser muito mais. Mas assim, de fato, 1 a cada 3 vai ter, então tem que pensar. Mas a ausência também não afasta. Perfeito. Indo pro terceiro aqui, Pedro, rash. Aqui, então, é outra manifestação que precisa pensar, tá na definição de caso suspeito a presença de exantema, só que tem aquela pegadinha do rash da dengue, né, que ele fica mais relevante, mais importante no momento da defervescência, então após a febre terminar. Então, se a febre dura aí de 2 a 7 dias, o rash pode aparecer ali depois do 3º dia, já ter a presença do rash, e que pode ser acompanhado de prurido também, importante. Às vezes o rash ele não é tão óbvio, tão visível, mas o prurido incomoda o paciente. Isso, inclusive, o rash pode ser palmo plantar, o prurido pode ser isoladamente palmo plantar, e às vezes até o paciente tem aquela sensação de que não consegue fechar a mão direita ou que a mão está inchada, mesmo sem ter vermelhidão ou rash. Legal. Indo pro quarto aqui. Aqui sobre dengue e sangramento, acho que algumas coisas rápidas aqui. Primeiro que existia aquela forma antiga de falar de dengue hemorrágica, né? Essa é uma definição que a OMS já modificou, na ideia de não chamar mais de dengue hemorrágica, e sim de dengue com sinais de alarme e forma grave da dengue, né? Perfeito. E o objetivo disso é entender que não é só através de sangramento que a dengue fica grave. Um paciente com dengue pode apresentar um choque, disfunção orgânica, evoluir para casos graves sem apresentar um sangramento relevante, tá? Até existe trabalhos mostrando um aumento de sensibilidade de levar o paciente para UTI quando você não usa essa denominação. Você entende que o grave é muito mais amplo do que uma hemorragia e leva o paciente para UTI de maneira mais acurada. Então tá falando que eu não preciso esperar o sangramento para mandar o paciente para UTI. Exato, eu tenho outros sinais de gravidade, principalmente que disfunção orgânica, que tem que já me alertar que esse paciente, então a gente não usa mais essa denominação forma hemorrágica. Mas falando de sangramento, uma coisa que é legal de falar aqui é que os sangramentos eles podem ser espontâneos aqui, então aqueles petecas ou um sangramento provocado na pele, como a prova de laço, mas não é esse sangramento que de fato vai levar a gente a preocupar. Aqui o que entra como critério de gravidade aqui vão ser sangramentos de mucosas, então aqui são sinais de alarme, aqui eu já me incomodo mais. E uma dúvida que pode surgir nessa situação é os pacientes que usam remédios que podem promover sangramento, como AS e anticoagulante. Aí é a dúvida maior. Suspendo ou não, coloco ou não. Aqui a diretriz do Ministério da Saúde que saiu esse ano, ele fala a seguinte frase: se a plaqueta estiver acima de 50 mil, dá pra, e a indicação tiver, e estiver bem indicado, né? Acho que começa por aí, né? Profiláxia secundária com AS, pelo menos. É isso, a gente tá falando de pacientes que precisam do AS, pacientes que precisam do anticoagulante, tá? Se tá bem indicado e a plaqueta tá acima de 50 mil, dá para utilizar o remédio, só que esse paciente ele vai fazer um exame seriado para ver se a plaqueta não vai cair ainda mais. Beleza. Porque se cai abaixo de 50 mil, aqui a diretriz recomenda a internação ou pelo menos uma observação mais prolongada, no qual você vai suspender esse remédio e ver como é que vai ser a curva de plaquetas e manifestações de sangramento desse paciente. Perfeito. Isso vale tanto para anticoagulante quanto antiplaquetário. Exato. E aqui pegando o gancho final, que a gente falou de plaquetopenia, vamos falar de laboratório aqui um pouquinho? Bora, Fred. Então, eu dividindo aqui em 4 grupos, tá? Série vermelha, série branca, plaqueta e provas inflamatórias, tá? Beleza. A primeira parte é a série vermelha, lembrando que aqui a gente está falando de uma doença que vai aumentar o hematócrito quanto mais grave o paciente vai ficando, né? Tá bom. Vai rolando aquele extravasamento vascular da dengue, então o paciente vai ficando hemoconcentrado. Então um quadro que vem junto com a anemia é para incomodar, talvez não seja dengue, tem que pensar se não tem outra coisa junto. Inclusive, Pedro, plaquetopenia, leucopenia, anemia, aí entra pancito, que não é o que a gente vai esperar mais a dengue, começar a pensar em outros diagnósticos também, né? Boa, né? Não confundir um diagnóstico de leucemia por dengue, por exemplo, né? Da série branca, aqui vale o destaque da leucopenia, é um dos principais achados aqui visto no paciente com dengue, e aqui principalmente decorrência de neutropenia, mas pode ter linfopenia também, tá? E aí cuidado, que a gente está falando de um quadro onde o neutrófilo é baixo e o paciente tem febre, mas isso não é uma neutropenia febril, não existe indicação de antibiótico terapia nesse cenário. A não ser que, assim, o paciente acabou de fazer quimioterapia e pegou dengue, né?
Aí tu tá falando. Aí tá e talvez aconteça esse ano, Lógico né? que vai acontecer, vai acontecer. Só que no primeiro momento da febre você vai começar o antibiótico, pensando no protocolo de neutropenia febril pós-químio, e aí depois você perceber, opa, peraí, eu tô achando que aqui... Aí tu vai pegar até dicas no hemograma depois e falar, não, acho que isso aqui é dengue, não necessariamente precisa de antibiótico, aí vai depender caso a caso. Isso se não confundir mais o hemograma, né? Porque o paciente que fez químio ou paciente com neoplasia hematológica vai ter um hemograma totalmente alterado, né? Provavelmente, a depender dos sintomas, vai ficar cobrindo até ver a confirmação se é dengue ou não é, né? Exato. E um achado aqui interessante ainda na parte da série branca é que tem um trabalho do Mato Grosso do Sul aqui que avaliou as porcentagens da alteração do hemograma. Top. E ele achou uma porcentagem considerável de linfócitos atípicos aqui no caso de dengue, tá? Então a gente pensa em mononucleose geralmente, né? Exato. Então às vezes você tá achando que é uma mononucleose, pode ser um quadro de dengue, que vai ter que avaliar outros sinais aqui para tentar fazer a distinção, porque só a presença de linfócito atípico pode ter na dengue também. Uma informação importante aqui da leucopenia é que esses outros quadros, né, de pneumonia, pielonefrite, que podem confundir às vezes, a tendência pode fazer leucopenia, mas a tendência é fazer leucocitose, tá? O que eu já vi de caso, Fred, é um paciente que veio por febre, cefaleia, umas alterações na pele, acharam que era dengue, mas era uma meningococcemia, tá? E tinha leucocitose, que era uma pista para entender que talvez não fosse dengue, tá? Então é um dos diagnósticos diferenciais que é... Para levantar o alerta, né? Isso. Achou que é dengue, viu uma leucocitose expressiva, toma um pouco de cuidado, vê se não tem outra coisa que você está subvalorizando e reavalia o caso, né? Top. E a famosa plaquetopenia? É um achado que é presente na dengue, já foi considerado um sinal de alarme, hoje entende que existe um pouco de comportamento da doença de fazer um pouco de plaquetopenia, mas também é uma das causas de sangramento no paciente, né? Então é uma coisa que você tem que ficar de olho, tem que ficar cuidando aqui, que pode acontecer e ser perigoso. Inclusive, a plaquetopenia entra junto com o rash que você comentou, com o sangramento, como elemento da segunda fase da doença, né? Aquela ideia que a doença tem um caráter bimodal. Começa com febre, mialgia, etc. Na efervescência, esses outros sintomas começam a ficar mais importantes, né? Terminando o laboratório aqui, Pedro. Aqui vai ser a parte de provas inflamatórias, né? Só para relembrar uma coisa que foi falado no episódio 97, que a dengue não é para fazer provas inflamatórias muito altas. Como eu falei, tem manifestações atípicas, não é um corte espetacular, mas se a gente estiver diante de PCRs acima de 50 mg por litro... Ou 5 se for miligrama por decilitro. Isso. Aqui você tem que pensar também se não pode ser outra coisa. Pode ainda ser dengue, mas diminui um pouco a chance. Inclusive, esse uso do PCR chama atenção especialmente para o diagnóstico diferencial com leptospirose, né? Então tem um estudo até que a gente repercutiu no TDC sobre usar um corte de 50 para tentar diferenciar dengue e leptospirose, e pensando que a gente, ao mesmo tempo, esse ano teve muitas chuvas fortes em vários locais do Brasil, teve em São Paulo, teve no Rio, teve no Sul, enfim. Então acho que esse diferencial vai ser mais importante para a gente. Boa. E que é uma síndrome que também pode fazer febre, com manifestações hemorrágicas, então vai ter alguns fatores, mialgia importante, então vai ter alguns fatores confundidores aqui, né? Exato. Fechou. Então, como a gente falou, essa parte aqui é mais algumas dicas gerais aqui pra gente poder rechear um pouco esse episódio. Uhum. E tudo isso foi melhor explorado no episódio 97 para quem quiser continuar dando uma estudada sobre dengue. E vamos se preparar agora para os próximos meses, que tendem a ser difíceis, né, Fred? Exato. Então, orientar a vacinação, repelente e ficar atento nos diagnósticos no pronto-socorro. Fechou. Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.